Aleluia! Bom dia a todos! Que bom estarmos juntos mais uma vez. Apesar da distância e do confinamento, a tecnologia está nos aproximando. Vamos iniciar a nossa reunião com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado celestial, entramos na Tua presença e queremos agradecer a Ti por mais esse domingo que o Senhor está nos concedendo. Quero entregar nas Tuas mãos as nossas vidas, dos nossos familiares, Senhor, dos nossos amigos, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, Senhor. Apesar do problema da pandemia, Senhor, nós temos em Ti que tudo isso vai passar. E nós teremos a oportunidade de nos reunirmos novamente na nossa igreja, na Tua casa, Senhor. Isso nós pedimos e agradecemos em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir agora um coro com a soldada Yara, o escudo, e após ela cantar, iremos ouvir a palavra de Deus com o jovem soldado Wellington. Amém. Essa música fala muito ao meu coração e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na letra, ok? Que o Senhor possa nos abençoar. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam neles. Provérbios 35. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças
Aleluia! Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 14, dos versos 22 ao 36. A leitura será na edição revisada e corrigida. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento, e então aproximaram-se o que estava no barco, e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Que Deus abençoe. Vamos orar então em favor da mensagem nessa manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado celestial, mais uma vez entramos na Tua presença e queremos pedir a Tua bênção agora sobre a Tua palavra que nós iremos ouvir, Senhor. Que possamos estar com os corações abertos para ouvir o que o Senhor tem a cada um de nós. Pedimos a Tua bênção e a Tua direção sobre o mensageiro, Senhor. Te pedimos e agradecemos em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, meus irmãos. Aleluia. É bom estarmos juntos mais uma vez, apesar de estarmos separados, né? Mas o Espírito do Senhor nos une, apesar da distância física que nós estamos tendo uns dos outros. E é um privilégio poder compartilhar no dia de hoje a palavra de Deus. Já tem sido lido durante a reunião, né? E eu quero ler apenas um outro texto aqui que realmente relata um fato semelhante. O texto que eu vou ler está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 ao 41. E diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados, e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é o comandante do barco da sua vida? Qual Jesus você prefere? O que dorme na polpa do barco com a cabeça sobre um travesseiro? Ou o que aparece como parecendo um fantasma? Ou o que repreende o vento e o mar? Fato é que os três são o mesmo Jesus. Isso para iniciar a nossa reflexão desta noite. Em meio à tempestade, Jesus se revela. Minha esposa e eu temos eu tenho aplicado uma prática em nossas devocionais, e
ela é baseada em três palavras. Cada leitura bíblica, cada devocional que fazemos, eu procuro identificar um ensino, um alerta e uma recomendação. E tem sido uma experiência muito interessante. E eu quero usar esse mesmo método nessa noite, descobrindo ou identificando um ensino, um alerta e uma recomendação com base nestes dois textos. Um já foi lido mais no começo, na direção da reunião, e agora esse que eu acabei de ler. Os dois se referem a um relato, ou melhor, dois relatos, de Jesus atuando sobre o mar, de Jesus atuando em meio a uma tempestade. E o tempo que nós vivemos, o momento que nós vivemos, talvez pode ser considerado a nossa tempestade. A pandemia do coronavírus pode talvez ser identificada como a tempestade do momento, além de outras que cada um de nós vive em nossa própria vida. Então, qual é o ensino desses dois relatos bíblicos? E eu tenho, olhando para esses textos, tenho identificado que o ensino é: a tempestade revela o poder divino e a fragilidade humana. Vou repetir, o ensino que eu tenho visto é: a tempestade revela o poder divino e a fragilidade humana. Pelo poder divino, Jesus anda sobre as águas. Pelo poder divino, Jesus repreende o vento e o mar, e eles lhe obedecem, se acalmam. Pelo poder divino, Jesus desperta espanto, admiração e adoração. Os discípulos, olhando agora para essa questão da fragilidade humana, os discípulos despertam Jesus. E é interessante, os evangelistas dão um destaque diferente para quando eles falam quando Jesus está dormindo. E eles dizem assim, num dos evangelhos: Mestre, não te importa que morramos? No outro evangelho ele diz assim: Mestre, vamos morrer. Senhor, salva-nos, vamos morrer. Diz no outro evangelho. Pedro, mesmo na fragilidade humana, ousou andar sobre as águas, mas quando tirou o olhar de Jesus, começou a afundar. Quando reparou no vento e na força das ondas, começou a afundar. Em nossa fragilidade humana revelada nas tempestades da vida, podemos clamar como Pedro: Senhor, salva-nos. Em meio à tempestade que nós enfrentamos, podemos e devemos reconhecer nossa dependência do Senhor. Jesus revela, e é muito interessante isso me abençoou muito, Jesus revela a sua humanidade nas duas situações e nos dá então até um exemplo de como agir em meio à tempestade. Num dos textos diz que ele estava dormindo. Ainda o evangelista Marcos diz: com a cabeça sobre um travesseiro. O ser humano precisa dormir. Ainda hoje mesmo, ouvindo um especialista falar, ele diz que quando não temos uma boa noite de sono, nossa capacidade de resposta às doenças, ela fica mais baixa. A imunidade fica mais baixa quando não se dorme bem. Então o ser humano precisa dormir, mesmo em meio à tempestade. Na outra situação, Jesus estava orando. O ser humano precisa orar. Este é o ensino. A tempestade revela o poder divino e a fragilidade humana. Qual o alerta desses textos? Qual o alerta que nós encontramos? Jesus vai dizer: homem de pequena fé, por que duvidou? É um alerta. Ele diz mais: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Então o alerta que nós encontramos nesses dois relatos é: não podemos enfrentar a tempestade sozinhos.
Por mais que estejamos isolados, por mais que estejamos em isolamento social, por mais que talvez a gente acabe até correndo o risco de achar que sozinhos podemos, isolados podemos, eu quero dizer que o alerta de Jesus aqui é: não se iludam, vocês não podem enfrentar a tempestade sozinhos. E aí ele desafia a ter fé. Homem de pequena fé, diz a Pedro, por que você duvidou? Mantenhamos e fortaleçamos nosso relacionamento com o nosso Senhor e Salvador. E já indo para a conclusão, para o término da nossa breve reflexão, qual é a recomendação que nós encontramos nesses relatos? A recomendação é: coragem, sou eu, não tenha medo. Os discípulos então ouvem de Jesus essa recomendação: sou eu, não tenho medo, coragem, eu estou com vocês, vocês não estão sozinhos. E aí então o reconhecimento que eles dizem: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A pandemia do coronavírus, do Covid-19, é a nossa tempestade do momento. Diante dela a recomendação é coragem, sou eu, não tenho medo. O Senhor sempre age a nosso favor, nos livrando da tempestade ou dando-nos graça e força para suportá-la. E para concluir, o que acontece depois da tempestade? O texto relata que depois da tempestade, quando eles atravessam para o outro lado, as pessoas vão procurar Jesus. E ele ali opera mais uma vez milagres. Então, depois da tempestade, se depois da tempestade reconhecemos o poder divino e aceitamos a fragilidade humana, então nos tornamos testemunhas e bênção na vida de outros. Meus queridos irmãos, a tempestade serve para nos fortalecer, corrigir ou ensinar, mas também serve para nos capacitar. Que o Senhor nosso Deus esteja conosco, que o Senhor nosso Deus nos acompanhe e que a gente tenha clareza do ensino que Ele tem para nós nessa noite, que a tempestade revela o poder divino e a fragilidade humana. Que estejamos atentos ao alerta que o texto nos faz, de que não podemos enfrentar a tempestade sozinhos, e que aceitemos essa recomendação: coragem, sou eu, não tenham medo. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.